Tá bom? Então, na sequência do texto, em Gênesis no capítulo 3, agora do verso 7 a 13, olha só que interessante que a gente encontra aqui. Abriram-se então os olhos de ambos, de Adão e Eva. E percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comestes? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. O que a gente percebe aqui, meus amigos, na sequência, né? Logo depois da transgressão ali da lei de Deus. A gente vai entender aqui por esse texto que o relacionamento de Deus com a sua criação ficou abalado, completamente abalado, tá certo? Olha só o que a gente encontra aqui nesse texto. O primeiro ponto, tá certo? Quando eles transgridem a lei de Deus, antes eles já estavam nus, mas eles não sentiam vergonha um do outro, porque havia pureza, tá certo? Havia ali uma santidade, né? Se eles estavam cobertos por uma veste de luz, né, não vem ao caso, mas a Bíblia diz para nós que eles estavam nus e não sentiam vergonha a princípio. Mas depois da transgressão, o que acontece? Eles olharam, viram que estavam nus e fizeram o quê? Cozinharam folhas de figueira e fizeram cintas para si, tá bom? Então eles fizeram ali roupas, né, com folhas de figueira. E aí eu fico imaginando o seguinte: você imagina Adão, né, criado ali na sua perfeição, com quase 4 metros de altura ali. E ele agora vestido ali com uma folha de figueira. Tudo bem que a folha da figueira deveria ser grande também, né, por conta ali da criação ser esplêndida, mas imagina um homem de 4 metros de altura ali tentando se esconder com uma folha de figueira. Chega a ser cômico se não fosse trágico, né, uma situação como essa. Mas o primeiro ponto que chama a atenção para a gente aqui é a justificação própria. Quando Adão e Eva eles transgridem, qual que é a primeira coisa que eles procuram fazer? Eles tentam resolver o problema do pecado por eles mesmos. De que jeito? Cozinhando ali as folhas de figueira e fazendo cintas para eles. Tá certo? Eles tentam tapar a sua nudez, que antes eles estavam nus e não tinha nenhum problema, porque eles não se envergonhavam disso, não tinha nenhuma questão, né, que fizesse com que eles ali se incomodassem com essa situação, mas agora isso virou um problema. E o que eles decidem fazer? Decidem, pelas suas próprias mãos, né, resolver esse problema. Opa, vamos cozinhar aqui umas folhas de figueira, vamos fazer umas roupas para nós, vamos fazer umas cintas para nós, para escondermos a nossa nudez. Tá certo? Então esse é o primeiro ponto que chama atenção para a gente. Justificação própria. Eles tentam resolver o problema do pecado por si mesmos. O segundo ponto que chama atenção para a gente aqui é, no verso 9, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Aqui nós temos um segundo ponto que chama atenção para nós, que é a justificação própria. Qual que é? Esconder o problema do pecado. Antes, Adão e Eva eles tinham prazer em estar na presença de Deus. Mas depois que eles transgridem, o que eles fazem? Eles se escondem. Tá certo? Eles escondem. Eles querem esconder o problema do pecado. Eles fogem da presença de Deus. E aí tem um texto muito interessante para a gente, que está aqui em Isaías 59, no verso 2, que eu gostaria de fazer a leitura com vocês. Quem encontrar Isaías 59, verso 2, e quiser fazer a leitura, pode ler para a gente, tá? É só abrir o microfone e fazer essa leitura. Isaías 59, verso 2. Olha só. Isaías 59, no verso 2, diz o seguinte: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, o que faz separação entre nós e Deus? Os nossos pecados. Foi o pecado que causou separação entre Adão e Deus. Por isso que ele decide se esconder. Por isso que agora ele não tem mais prazer em estar na presença de Deus, ele não tem mais prazer em obedecer a Deus. Ele tem medo. Ele diz isso, olha, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aí percebe como a humanidade toda começa agora a ficar abalada? Primeiro, ela tenta se justificar por si mesma, ela tenta corrigir o problema pelas suas próprias forças. Depois, ela tenta esconder o problema, tá certo? E o terceiro ponto que a gente vê aqui também, que é uma justificação própria, é: então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ou seja, o problema do pecado nunca é meu.
sempre é do outro. Quando Deus pergunta para Adão o que ele fez, né? Quem te fez saber que estava nu? Por acaso você comeu da árvore que eu falei que não era para você comer? Ele vai falar o quê? A mulher que o Senhor me deu é que me fez comer da árvore, no fruto da árvore. Ou seja, a culpa não foi minha, a culpa foi da mulher. E aí quando Deus pergunta para a mulher, o que é isso que fizeste? A mulher responde, a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, a culpa não é minha também, é da serpente. No final das contas, né, só faltou ela dizer que a culpa era da serpente que me enganou e o Senhor criou a serpente. Tá certo? Foi o Senhor que criou a serpente como o animal aí mais sagaz. Então a gente percebe que quando o pecado ele infiltra no mundo, e ele infiltra através de Adão, porque ele era o responsável, né, por manter ali a segurança do jardim, manter ali a sua esposa longe da árvore do conhecimento do bem e do mal, a humanidade, a criação, ela fica alienada de Deus. Ela fica separada de Deus. E é por isso que todas aquelas condições que nós vimos no princípio do estudo, né? Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, né? Nós estamos separados de Deus, nascemos na iniquidade já. Em pecado me concebeu a minha mãe. Então, toda essa situação em que nós nos encontramos, em que muitas vezes nós fugimos da presença de Deus, nós não queremos ser confrontados pela palavra de Deus, nós queremos arranjar desculpa pelas nossas más ações, pelos nossos maus pensamentos, pelas nossas más atitudes, nós queremos justificar elas, né? Até mesmo colocando a culpa nas outras pessoas ou colocando a culpa na situação. Tudo isso é uma herança que vem desde lá da criação. Vem desde lá do nosso primeiro pai, Adão. Quando ele peca, esse sentimento de justificação própria, ele entra na humanidade. Assim como o pecado passa pela humanidade, passou de Adão até nós, né, e vai continuar passando até que esse mundo chegue ao fim, esse sentimento de justificação própria, ele também está conosco. Não é à toa, né, que hoje nós repetimos as mesmas coisas. Nós queremos resolver os problemas por nós mesmos, nós queremos nos esconder quando algo dá errado, né, e quando nos descobrem, a culpa não é nossa, a culpa é do outro, tá certo? A culpa sempre vai ser do outro. Então, diante dessa situação, o que significa justiça própria? O que significa justificação pelas obras? Justificação pelas obras é tentar alcançar por si mesmo a promessa que somente Deus e a sua palavra podem realizar mediante a fé. Tudo isso aqui que Adão e Eva estavam tentando fazer era alcançar por eles mesmos aquilo que Deus havia prometido para eles, aquilo que Deus, através da sua palavra, havia garantido para eles. Tá certo? Deus havia prometido para eles ali, né, que eles poderiam ter acesso a todas as árvores do jardim, inclusive a árvore da vida. Que eles poderiam ter uma vida magnífica, que eles poderiam ter uma vida perfeita, longe do pecado. Mas pela falta de fé nessa palavra, eles acabaram caindo, eles acabaram pecando. E a partir daí, eles tentam agora o quê? Justificar, eles tentam trazer a justiça pelas suas próprias obras. Seja cozinhando folhas de figueira para se esconder, seja se escondendo da presença de Deus, seja colocando a culpa no outro. Ou seja, eu quero me tornar justo por mim mesmo, tá certo? A culpa não é minha, a culpa é do outro. Né? Se eu esconder a minha culpa, eu não sou culpado. Ou se eu tentar resolver o problema da minha culpa, tá tudo certo. Isso que é justificação pelas obras, é querer se tornar justo pelas suas próprias ações, pelas suas próprias atitudes. Tá bom? Então, avançando aqui no texto, na sequência dele, olha o que continua dizendo para a gente aqui, agora do verso 14 ao 21. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobremodos os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu ao homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos.
E fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aqui na sequência dessa narrativa tem algo muito importante também para a gente apreciar, tá bom? A primeira delas, olha só. Deus, ele vai trazer a justiça sobre o casal e sobre a serpente. Deus, ele não vai deixar impune, tá certo? Mas é interessante a gente observar que a justiça de Deus, ela é manifestada quando ele permite que nós colhamos a consequência dos nossos pecados. Deus, ele não vem e coloca um castigo sobre nós, tá certo? Ele fala assim, agora você fez isso de errado, agora eu vou colocar um castigo sobre você. Você vai ser castigado por isso. Não. Qual que é a justiça de Deus? Ele permite que nós colhamos aquilo que nós plantamos, tá certo? É assim que Deus manifesta a sua justiça. E o primeiro ponto que traz destaque para a gente aqui é que a justiça de Deus ela é manifestada contra a serpente, que nós sabemos que é o diabo, o Satanás, tá certo? O diabo, o Satanás ali, a serpente foi um canal, né? Ela foi um médium ali que Satanás utilizou para enganar ela. Então, a primeira manifestação da justiça de Deus é contra a serpente. A justiça de Deus é executada contra Satanás. E aqui nós temos a palavra de Deus e uma promessa, porque no verso 15 diz o seguinte: porém inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente, a descendência da mulher. Este, o descendente da mulher, ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o quê? O calcanhar. Tá certo? Então, quando Deus traz a justiça sobre a serpente, ele também ali anuncia a sua palavra mais uma vez e faz uma promessa. Que promessa é essa? Que o descendente da mulher iria destruir a serpente. Tá certo? Ele iria ali ferir a cabeça da serpente e iria destruir essa serpente. Mas a serpente iria causar um ferimento ali no calcanhar do descendente da mulher. O segundo ponto, a justiça de Deus agora manifestada, né, para Eva. Olha só. Quando Deus diz, né, para a mulher: multiplicarei sobremodos os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então, essa aqui é a consequência da transgressão de Eva. É a justiça de Deus manifestada, né, contra Eva. Tá certo? Então, Deus está permitindo que ela colha agora as consequências da sua transgressão. O terceiro ponto, a justiça de Deus agora manifestado contra Adão. E aí a gente vai ver que talvez ali, comparado com a serpente, né, o juízo de Deus contra Adão, ele seja equiparado ao da serpente. Por quê? Adão, ele tinha o quê? O dever, a obrigação de estar zelando ali para que isso não acontecesse, tá certo? Ele era o responsável. Então é dito que, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Ou seja, todo o sofrimento, toda a maldade, todo o pecado que nós vemos no mundo hoje é por culpa de quem? De Adão. Tá certo? E lembra que a gente viu lá no princípio? Né? Nós herdamos essa iniquidade, nós herdamos essa tendência para o pecado. Por quê? Por culpa de Adão. Tá bom? Então aqui a justiça também é manifestada contra Adão. Ele vai ter que colher agora as consequências da sua transgressão. Mas em meio a tudo isso, a gente tem um lampejo aqui de esperança. Porque o quarto ponto que eu quero destacar aqui com vocês, que está lá no verso 21, olha que coisa fantástica é apresentada para nós. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Lembra que eles estavam vestidos lá com folha de figueira? Lembra aquela cena? Né? Um homem de 4 metros com uma cinta ali de figueiras, né? Uma coisa ali realmente ali ridícula. Agora no verso 21, olha o que Deus faz por eles. O Senhor Deus fez vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aqui nós encontramos não a justiça de Deus, também a justiça de Deus, mas mais do que a justiça de Deus, nós vemos aqui a justificação de Deus. O primeiro animal inocente, ele foi sacrificado para expiar a culpa que era do santo casal. Pela fé no sacrifício expiatório, homem e mulher agora poderiam se tornar o quê? Justificados. Quando o texto bíblico diz para nós aqui que o Senhor fez vestimenta de peles para eles, significa o quê? Que um animal teve que ser morto. E até então não havia morte. Lembra? Era um mundo perfeito. Não existia nenhum mal, nenhum traço do pecado. Mas uma vez agora que o pecado penetrou o mundo, penetrou também a morte. E o primeiro ser a morrer aqui não é Adão e Eva. Porque lembra que Deus havia dito? O dia que vocês comerem desse fruto, certamente o quê? Vocês vão morrer. Só que para eles não morrerem, alguém inocente teve que morrer.
Quem que morreu? Um animal, tá certo? Um animal de pelo, né? Possivelmente aí um cordeirinho, que nós vamos continuar compreendendo melhor essa questão nos próximos estudos. Então, um cordeiro, um animal que não tinha nada a ver com o pecado de Adão e Eva, um animal inocente, precisou morrer para que Deus fizesse para eles agora o quê? Vestimenta de peles. E aqui tem um ponto fundamental para nós aqui. Na justiça própria, a justiça pelas obras, a justiça de Adão e Eva, que eles queriam ali esconder, resolver a questão do seu pecado, o que que eles fizeram? Eles fizeram eles mesmos cintas para si, com folhas de figueira. Mas isso é o quê? Nada, tá certo? Imagina você se vestir com uma planta, logo isso aí vai rasgar, logo isso aí já não vai servir para nada. Não vai ser possível você esconder a sua nudez. Mas a justiça pela fé, a justificação que vem de Deus, demonstra que Deus fez para eles o quê? Vestimenta. Percebe? Não são eles que fazem. Quem que faz a vestimenta para eles? Deus. É Deus que faz. E é Deus o quê? Que veste eles. O que que Deus está querendo demonstrar para nós com essa lição? Que se nós tentarmos resolver o problema do pecado por nós mesmos, com a nossa própria força, nós sempre iremos falhar. Vai ser ridículo isso. Essa tentativa de querer justificar os nossos pecados, as nossas falhas, fazendo boas obras, fazendo algo de bom, tentando esconder, isso sempre vai ser o quê? Fracassado. Porque a verdadeira justiça, ela precisa vir pela fé. E essa justiça não é nossa, ela vem de Deus. É Deus que opera, é Deus que realiza. Nós precisamos crer para receber essa justiça na nossa vida. Então, a lição que Deus está ensinando aqui para Adão e para Eva é algo que Isaías, lá no capítulo 64, verso 6, vai falar para a gente. Tá bom? Ó, Isaías 64, se você está em Isaías 59, é só avançar mais um pouquinho. Isaías 64, verso 6. Olha o que o profeta diz a respeito das nossas boas obras. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Percebe? Todas as nossas justiças são o quê? Como trapo de imundícia. Tudo aquilo que a gente pretende fazer de bom, que a gente pretende fazer por nós mesmos, à vista de um Deus que é santo, que é puro, é trapo de imundícia. A única justiça que é aceita por Deus é a sua justiça. E nós só podemos ter essa justiça pela fé. Adão e Eva tentaram fazer roupas ali com folhas de figueira, mas Deus falou, não, isso não serve. Então o próprio Deus foi lá e fez uma vestimenta de peles para ele. Por que que esse animalzinho inocente teve que ser sacrificado? Porque ele teve que ser o substituto de Adão e Eva. Tá certo? E foram 2 animais que foram sacrificados, não foi só um, né? Porque possivelmente um só daria a roupa para um. Então 2 animais ali precisaram ser sacrificados, 2 inocentes precisaram ser substitutos de Adão e de Eva. Então esse sacrifício foi para mostrar para eles que a única justiça aceita por Deus é a justiça pela fé. É a justiça naquilo que Deus provê e não naquilo que nós podemos fazer pelas nossas próprias mãos. Fantástico isso, né? Aqui a gente começa a perceber da onde que surge a justiça pelas obras. Percebe? Da onde que surge aquela necessidade de fazer algo bom para Deus para aplacar a sua ira, né? Para ter a sua bênção. Mas a gente tem que perceber que esse pensamento, ele não é bíblico. Tá certo? Esse pensamento ele é um pensamento pagão. Se eu preciso fazer algo de bom para Deus, esse não é o pensamento bíblico. Porque no pensamento bíblico não tem nada de bom para oferecer para Deus. É Deus que faz tudo por mim. Quando a gente vê, né, aquelas imagens às vezes em alguns filmes, em alguns documentários que a gente assiste por aí, a gente vê um povo, né, sacrificando ali para aplacar a ira de um Deus. Vê o povo ali ofertando para que Deus abençoe a colheita deles. A gente vê Deus, eles ali fazendo sacrifícios para que Deus remova, né, alguma situação ruim da vida do povo. Tudo isso é paganismo. Se eu preciso fazer algo para Deus me ouvir, para Deus atender meu pedido, isso é paganismo. Tá certo? Porque a religião bíblica ensina que Deus é que provê tudo. Deus é que faz. Ele que opera o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Então aqui nós percebemos como que surge a justiça pelas obras. Somos nós querendo lidar com a questão do pecado por nós mesmos, né? Tirando Deus da equação, se escondendo de Deus. Mas Deus vem ao nosso encontro e fala:
Se você quer ser justificado, você precisa receber a minha justiça. Essa é a única justiça que é válida.